providências necessárias. Podemos dar início, então. Presente advogado, então, passo a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de procedimento autuado para apuração de ocorrência de irregularidade em relação à utilização de identificação funcional, crachá, por alguns funcionários da SP Trans. Diligências foram realizadas, a insuficiência de elementos para identificação de conduta ilegal por parte de servidor específico, observando-se que a denúncia anônima foi genérica. Manifestação da Controladoria Geral do município de São Paulo contestando a prática adotada pela SP Trans de permitir a utilização do cartão funcional por parte de seus funcionários para obtenção da gratuidade do transporte coletivo, recomendando-se que a atividade seja interrompida. Suficiência das medidas adotadas, sendo este um fato pontual e isolado. Aplicação da súmula número 36 desse Conselho Superior. Ausência de evidências de má-fé, inexistência de sinais de prática de ato de improbidade administrativa. Desnecessidade de intervenção do Ministério Público nesse momento. Indeferimento mantido por seus próprios fundamentos. Homologação, ressalvada a possibilidade de reabertura do expediente na hipótese do surgimento de novas provas. É como voto, senhor presidente. Pois não. Podemos passar à votação, senhora secretária? Doutora Pode sim, excelente. Pergunto se poderia ser a votação em bloco ou se alguém discorda, enfim, se alguém deseja se manifestar. Então, não havendo pedido de manifestação, me parece que podemos aprovar por unanimidade o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. É só para deixar claro, esse voto do doutor da Ponte, o senhor não falou o número dele, acho que é importante... Pois não. Gravação, o número. Só um minutinho que eu vou... Pois não. O número MP é 43-0695-0000-177/2020, dígito 1, ou número 629-0001-0067-063.2022 de 22 de 91. Promotoria do Patrimônio Público. É esse. É esse. Então... Agora, na sequência, tem o destaque do Dr. Ponte, tem destaque do Dr. Calil. Não sei como os senhores querem fazer a votação. Para mim, é indiferente. O senhor não quer começar, Dr. Ponte, já que o senhor já... Posso começar, então, claro, sem problema nenhum. É o SEI número 29.0001.01.83324.2021-64. O representante é o promotor de justiça do GEDUC, Núcleo Ribeirão Preto, e o representado é João Agripino da Costa Dória Júnior. Vistos, etc., trata-se de notícia de fato apresentada pelo Dr. Naú Luiz Felca, digno promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial em Educação, Núcleo de Ribeirão Preto, em face do senhor João Agripino Costa Dória Júnior, então governador do Estado de São Paulo, em virtude de ato omissivo, consistente na não adoção de medidas para controle do espraiamento e enfrentamento da pandemia de Covid-19. Em especial, a testagem e rastreamento na área da educação, em virtude do retorno das aulas e atividades presenciais. Extrai-se do ofício encaminhado pelo aludido promotor de justiça, fundado em parecer firmado por autoridades acadêmicas da área da saúde, que as medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo para a retomada das aulas, como o uso correto de máscaras, aferição da temperatura nos prédios escolares,
higienização das mãos, ventilação e higienização dos ambientes, identificação e monitoramento dos casos suspeitos e confirmados mostraram-se insuficientes e paliativas, posto que não foram acompanhadas de testes rápidos de antígenos, que poderiam trazer controle efetivo, mormente diante do fato comprovado cientificamente de que as crianças e adolescentes possuem a mesma carga viral e nível de transmissibilidade da doença do que adultos. Autuada a notícia de fato e colhida a manifestação do governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, houve por bem a Procuradoria-Geral de Justiça promover seu arquivamento, argumentando, para tanto, a inexistência de dolo por parte do administrador. Encaminhados os autos a esse Conselho Superior, o relator sorteado, Dr. Antônio Calil Filho, acompanhou o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça e votou pela homologação do arquivamento. Pugnei regimentalmente pela vista dos autos. É a síntese do necessário. Depreende-se da prova que instrui os autos que o Estado de São Paulo, diferentemente do encaminhamento dado à questão da pandemia na Europa e nos Estados Unidos, entendeu por bem seguir caminho próprio, o que acabou sendo materializado pelo Plano São Paulo. Referido plano, especialmente fundamentado na disponibilidade de leitos, que mais tarde guiaram a movimentação dos municípios entre as cores ou fases de avanço e controle da doença, gerou um modelo em que se tornava possível o avanço da fase de municípios com piora do número de casos dia por 100 mil habitantes. Nas palavras dos eminentes professores Dalton de Souza Amorim, professor titular de Biologia da Universidade de São Paulo, Domingos Alves, professor associado do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e Adriana Santos Moreno, pesquisadora da área de alergia e imunologia clínica e professora do programa de pós-graduação em medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, entre aspas, o modelo assumido pelo Comitê de Contingenciamento e pelo governo do Estado de São Paulo de mensuração da porcentagem de leitos ocupados como principal parâmetro de gestão da pandemia corresponde a uma aposta que a transmissão do coronavírus na comunidade seria lenta o suficiente para que a mitigação através dos aspectos clínicos em uma virose com uma letalidade supostamente baixa, daria tempo para a chegada das vacinas sem maiores transtornos para a sociedade. Assim, não seria necessário maior esforço da gestão estadual sobre transmissão comunitária, parecer juntado aos autos. O tempo demonstrou que o caminho adotado pode ser classificado como questionável, na medida em que o foco de enfrentamento não deveria ser o número de leitos, mas a adoção do protocolo TRIS, testagem, rastreamento de contatos e isolamento de suporte. A própria Organização Mundial de Saúde não abonou a opção acolhida, por sustentar que o oferecimento de leitos sem o controle da transmissão do vírus não surtiria os efeitos almejados. A decisão de retomada das aulas, reclamada por significativa parcela da população e reforçada por boa parte dos profissionais da educação, exigia transparência na divulgação dos caminhos e decisões até então adotadas, e esclarecimento das consequências daí decorrentes, acompanhadas não apenas de medidas paliativas, mas de submissão da comunidade educacional, formada por professores, alunos e colaboradores, a testes rápidos de antígenos, o que permitiria um retorno seguro e controlado. Tal opção não foi adotada. Não obstante, a Secretaria de Estado da Educação tenha informado, logo após o reinício das aulas, que estaria adquirindo 3 milhões de testes rápidos de antígeno, por meio de adesão à ata de registro de preços da Secretaria de Estado da Saúde. Esclareceu ainda
que os testes rápidos de antígenos deveriam ser destinados às secretarias da saúde municipais, tendo em vista que não há testes autoaplicatíveis aprovados pelas autoridades sanitárias brasileiras. Buscando apurar o grau do comprometimento com o retorno seguro às aulas, no momento em que tal decisão foi efetivada, o que envolve não apenas opção de cunho político, mas de saúde, proponho a conversão do julgamento em diligência para a adoção das seguintes providências. Primeiro, a Secretaria de Estado da Educação deverá esclarecer se realmente foram adquiridos os 3 milhões de testes rápidos de antígenos e o valor pago pela referida aquisição. 2. Indicar os municípios para os quais foram encaminhados tais testes rápidos e o número de crianças e adolescentes submetidas aos mesmos. 3. Apontar o número de crianças e adolescentes que testaram positivo e as medidas sanitárias que foram adotadas nas respectivas escolas e nos municípios correspondentes. Consigno, pois oportuno, que a Secretaria de Estado da Educação, por intermédio do ofício 509/2021, de 18 de novembro de 2021, apontou os seguintes critérios para aplicação dos testes. A. Quando houver casos sintomáticos no ambiente escolar, os quais deverão ser encaminhados à atenção básica de saúde do município para serem testados. B. Casos de surtos em escolas, caracterizados pela ocorrência de 2 ou mais casos de Covid-19, com vínculo epidemiológico entre eles em um mesmo período de incubação. C. Para a realização de avaliação sentinela por amostragem na rede de ensino estadual para monitorar a positividade de Covid-19 nos ambientes escolares em conjunto com a Comissão Médica de Educação. Efetivadas tais diligências, protesto por nova vista. Então, o que eu estou fazendo aqui, senhor presidente, prezados colegas, eu estou convertendo o julgamento em diligência e solicitando essas providências que foram indicadas em meu voto. É nesse sentido que eu conduzo o voto ora apresentado. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu pergunto se alguém quer se manifestar, e parece que há o voto também do doutor Jurandir Marsura. É outro caso. Para encaminhamento, senhor presidente. Esse é um caso que foi distribuído a mim como relator. Eu apresentei o voto no sentido da homologação. O doutor Ponte pediu vista e está apresentando um voto divergente, convertendo o julgamento em diligência. Então, eu entendo que deva ser votado... Sim, tudo perfeito. É que eu fiz confusão. Eu pensei que o doutor Jurandir tivesse apresentado um voto também... É o outro caso. Outro caso. Então, acredito que possamos passar à votação, então. Doutor Antônio Carlos da Ponte mantém esse entendimento, né, que apresentou agora. Exatamente, senhor presidente. Eu estou convertendo o julgamento em diligência, então eu estou abrindo a divergência. Pois não. Doutor Calil mantém o entendimento... Mantém o meu voto, pela homologação do arquivamento. Pois não, doutor Calil. Doutor Jurandir Marsura. Eu acompanho o voto do relator também, pedindo vênia para o doutor da Ponte. Eu entendo que não há necessidade dessas diligências. Pois não, muito obrigado. Eu também acompanho o voto do doutor Calil, não obstante a relevância, enfim, as considerações sempre interessantes e bem fundamentadas do doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, por gentileza. No mesmo sentido, eu acompanho o voto do doutor Calil. Pois não, muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor Bonilha, por favor. Respeitado o entendimento do ilustre conselheiro relator, doutor Antônio Calil Filho,
Eu quero dizer que considero também imprescindíveis essas diligências que foram indicadas pelo conselheiro da Ponte no seu voto divergente, ao qual eu adiro e acompanho. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Agora, doutor Saad Maslum, como Vossa Excelência vota? Com a palavra. Eu reconheço a excelência do voto do eminente relator, doutor Calil, todavia, diante das colocações expostas pelo eminente conselheiro Antônio Carlos da Ponte, da relevância, da gravidade desse tema, eu voto sim com o doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Pois não, doutor Giuliotti, por gentileza. Eu também peço vênia ao doutor Calil, mas eu vou acompanhar o voto da divergência do conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, doutor Marco Antônio, para o seu voto. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, com o devido respeito ao voto apresentado pelo nobre conselheiro Calil, eu fico com a divergência. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Perdão, não, o doutor Marco Antônio já se manifestou. Perdão, já, tá. Então, ficou por 5-4, venceu o voto divergente do doutor Ponte pelo retorno para as diligências, excelência. Pois não. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, por maioria de votos, foi aprovado o voto divergente do doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, qual a próxima? Agora, a seguir, é o voto vista do doutor Calil no procedimento 43.0699.0000101-2021. Esse voto, inicialmente, é do relator doutor Jurandir, teve o voto vista também do doutor Marco Antônio, esse é o terceiro voto vista, agora com o doutor Calil. Pois não. Por gentileza, então, doutor Calil. Muito obrigado. Na verdade, esse é o caso do local conhecido tristemente como Cracolândia, que já houve o início de votação em que o relator foi o doutor Jurandir Marsura, sobrevindo depois o voto do doutor Marco Antônio, que convertiu o julgamento em diligência, e no decorrer do julgamento ele modificou, salvo o melhor juízo, o voto para aderir às razões do arquivamento. E diante da complexidade, da gravidade do caso, eu pedi vista e, analisando a hipótese, eu acabei me curvando às razões do relator, concordando com o arquivamento. Então, basicamente, o que se noticia aqui é que teria havido falta de policiamento, omissão do governador de estado em relação ao policiamento feito na região conhecida como Cracolândia, e isso motivou uma série de questionamentos e diligências que acabaram culminando na conclusão, pelo então relator, pelo doutor relator, no sentido de que não houve omissão porque a Polícia Militar continuou prestando um serviço na região, fazendo um policiamento preventivo executado por um pelotão de 116 homens, 2 ônibus, o programa CRAC, É Possível Vencer, uma base de segurança comunitária com 15 policiais e 5 viaturas por turno de serviço. E nesse período, em 2021, houve uma operação da Polícia Civil, chamada Operação Caronte, destinada a prender traficantes, no mesmo local, que mostra que não houve abandono e nem omissão em relação ao policiamento, que é o tema aqui enfrentado naquela região. Então, o meu voto é no sentido de aderir às razões do relator, no sentido da homologação do arquivamento. Perfeito, doutor Calil. Então, vamos proceder à votação. Por favor, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu voto com o relator, que tenha o seu entendimento também secundado pelos colegas Marco Antônio e Calil. Então, eu acompanho o relator. Pois não.
Doutor Calil já se manifestou. Doutor Jurandir Marsura. Sim, eu sou o relator, né? Pois não. Mantenho o meu relator, mantenho o meu voto. Pois não. Eu também acompanho... O Jurandir é o relator. Perdão? Doutor Jurandir é o relator. O Jurandir era o relator inicial, antes do pedido de vista. Ele votou pelo arquivamento, o doutor Marco Antônio também, e o doutor Calil também. Perfeito. A doutora Tatiana também, qual o seu voto? Sim, eu acompanho o voto. Acompanho o relator e os votos divergentes no sentido do arquivamento. Pois não. Doutor Bonilha, por gentileza. Eu acompanho o bem lançado voto proferido pelo conselheiro relator Jurandir Marsura. Muito obrigado. Doutor Saad Maslum. Eu acompanho o voto do eminente relator, todavia, com a recomendação para a extração de cópias e encaminhamento à Promotoria de Justiça que detém atribuições para esse tema, para que instaure um procedimento ou acompanhe, caso já exista um procedimento instaurado. Muito obrigado, doutor Saad. Doutor Pedro Giuliotti, por gentileza. Também acompanho o voto do relator pelo arquivamento, com a sugestão do conselheiro Saad. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Eu retirei a divergência, excelência, então fica o meu voto pelo arquivamento, acompanhando a relatoria. Muito obrigado. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, né, doutora Tatiana? O senhor votou, doutor João? Votei. Então foi unanimidade. Bom, posso ratificar o voto também pelo arquivamento na esteira do voto do relator e dos demais que se sucederam. Acho que o doutor Ponte pediu a palavra, excelência. Opa, doutor Ponte, por gentileza. Perfeito, senhor presidente. Aqui o conselheiro Saad, ele votou pelo arquivamento, mas ele propôs uma recomendação no sentido de acompanhamento por parte da promotoria que cuida da matéria. Então, eu quero aderir aqui à recomendação que é indicada pelo conselheiro Saad. Pois não. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, vamos proceder à votação. Esclarecimento, doutor Saad, o senhor diz ao patrimônio público ou criminal ou qual promotoria? Patrimônio? O da cidadania, qual que é? Então, mas aí... Então, mas... Saúde pública e direitos humanos. Então, acho que essa questão que tem que ser votada, né? Pois não. Seria encaminhamento para a promotoria de direitos humanos? Seria isso? Isso. Sim. Pois não. Como o doutor Antônio Carlos da Ponte também endossou esse entendimento, né, doutor Antônio Carlos? Então, passo agora. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Veja, eu não sei se eu entendi. Então, voltou-se pelo arquivamento com extração de cópias e remessa para apreciar exatamente qual aspecto da Cracolândia. Porque ali são várias situações que podem ser analisadas, né? Essa questão do policiamento foi resolvida aqui, imputava-se ao governador do estado. Então, gostaria que o conselheiro Saad especificasse qual exatamente a promotoria, para a gente saber qual é a providência que tem que ser votada. Pois não, doutor Saad. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, doutor. Porque assim o doutor Saad poderia já responder também ao meu questionamento. Veja bem, esse protocolado, o qual nós estamos votando, ele diz respeito a uma possível improbidade administrativa que
em tese, né, imputada ao governo do Estado, que seria a falta de policiamento na região da Cracolândia no período da pandemia. Então, eu não vejo em que, e é isso que eu gostaria que o doutor Saad explicasse, como encaminhar uma cópia de um procedimento que trata de uma matéria tão específica. Eu não entendo qual a relação que isso teria com a promotoria, qual promotoria. Sinceramente, eu não entendi nada. Então, eu gostaria que o doutor Saad explicasse melhor para a gente. Pois não, doutor Jurandir. Posso manifestar, doutor João? Perfeito, pois não. Obrigado, doutor Marsura. Pois não, doutor Saad. Sim, aqui nós analisamos se há ou não responsabilidade no que se refere a ato de improbidade administrativa em relação ao governador do Estado. Deliberamos que não. Ou seja, o governador do Estado não praticou ato ímprobo. Todavia, remanesce essa gravíssima questão da Cracolândia, que merece, sim, uma análise por parte da Promotoria de Direitos Humanos, Saúde Pública, acompanhar, verificar se todas as atuações, se todos os programas referentes a esse gravíssimo tema, se estão sendo efetivamente realizados. Assim, para simplificar, obviamente, sem responsabilidade do governador. Não há responsabilidade do governador, mas esses programas, por aqueles que são responsáveis, a implementação do programa e acompanhamento desses programas estão sendo efetivamente realizados pelos órgãos? É essa a questão, doutor Jurandir. Então, eu posso... Pois não, doutor Jurandir. Pois não. Então, veja bem, me parece que a única relação que existe aí é a questão de se tratar da Cracolândia, mas os assuntos são diversos, né? Porque, veja bem, nesse protocolado, a questão é policiamento só, né? Não programas, outro tipo de coisa, né? Então, é uma matéria diversa, eu não vejo como misturar as coisas. Segundo lugar, uma iniciativa do Conselho para tomar alguma providência. Isso já foi dito anteriormente até pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, que nós deveríamos nos abster de provocar determinadas situações sobre as quais depois nós teremos que nos debruçar em sede de recurso ou uma apreciação aqui posteriormente pelo Conselho, né? Então, parece que a gente está girando em torno desse assunto. Eu gostaria que os colegas refletissem melhor antes de nós tomarmos uma decisão a respeito. Não vejo uma relação direta entre esse protocolado, que trata especificamente de segurança, com as questões que eu acho realmente da máxima relevância, levantadas pelo Dr. Saad, que diz respeito aos programas sociais e correlatos, né, relacionados à Cracolândia. Eu acho, sem dúvida, que alguma coisa tem que ser feita. Agora, eu estou apenas tomando cuidado de não incidirmos naquela incompatibilidade a qual se referiu tempos atrás o doutor Antônio Carlos da Ponte, de nós acionarmos a promotoria, ou qualquer que seja, aí que depois essa matéria volte para a gente. Basicamente, é isso que eu penso. Olha, obrigado, doutor Jurandir. Doutor Saad, pois não. Não. Veja, quando eu me refiro a programas, também aquele efetivado pela própria Polícia Militar, não é? Quer dizer, se não há responsabilidade do governador, conforme deliberado aqui, é preciso verificar se a Polícia Militar, por seu comando, está efetivamente realizando esses programas a que se dispôs para debelar essa situação. E não vejo qualquer senão no fato de o Conselho, aliás, isso é atribuição, está no regimento interno, a possibilidade de requisitar, sim,
a instauração de procedimento investigatório. Então, eu não vejo qualquer incompatibilidade. Se não me falha, está no artigo 165, né, em algum dos seus incisos. Não vejo incompatibilidade alguma. Doutor Saad, eu acho que a título de esclarecimento, quando o doutor Montauri, na questão lá do contrato da Via, que ele propôs de encaminhar para patrimônio público, eu acho que o doutor Ponte bem lançou sobre a questão da justa causa nisso. Pelo que eu entendi do voto do relator e dos demais, aqui não era um programa de fiscalização, o que se estava questionando era o número efetivo de policiais fazendo policiamento, e não eventual programa sanitário ou programa de segurança, enfim, era o policiamento ostensivo. E no momento da pandemia, a pandemia foi debelada, e a gente vai devolver essa matéria que certamente está sendo fiscalizada pela saúde pública, porque noticiou-se a imprensa de que a Cracolândia foi afastada daquele local e que houve novas investigações a respeito disso. Então, eu acho que o tema Cracolândia é um tema que vem sendo investigado tanto na questão da Barra Funda, dos colegas que lá atuam, por questão do tráfico, quanto às questões se os programas sociais estão sendo bem atendidos na questão de saúde pública, isso toda hora vem à imprensa. Então, eu acho que o doutor Jurandir tem um ponto que a gente deveria considerar. Olha, eu entendo a posição do doutor Jurandir, mas eu entendo que as informações que nós temos são pela imprensa, como bem dito por Vossa Excelência. Se de fato existe já um procedimento, o promotor que está com atribuições, está acompanhando esse caso, ele junta, né, no procedimento. Agora, eu não sei se existe ou não um procedimento. Eu não vou me fiar na informação da imprensa. Né? Ela é suficiente, sim, para instaurar um procedimento, mas não me parece que seja suficiente para que eu possa me fiar nela para acolher ou pressupor que já existe um procedimento. Então, eu mantenho meu posicionamento e estendo ainda, né, para que se verifique se outros órgãos, outras entidades públicas estão cumprindo o seu papel com relação a essa gravíssima situação. Pois não, doutor Calil. Não, doutor Saad, agora doutor Calil, por gentileza. Não, na verdade, o doutor Jurandir já falou o que eu ia dizer, que a preocupação desse conselho é solicitar providências a uma promotoria que depois, caso seja instaurado um inquérito civil, retornará para que nós mesmos analisemos. Então, me parece que... Então, essa é a preocupação. É a mesma situação que foi colocada anteriormente lá em relação àquela questão que o doutor Montauri trouxe. Me parece que, partindo desse conselho, ficaria uma situação que provavelmente depois geraria uma incompatibilidade. É essa só a questão. Não discordo de que tenha que ser tomada providência, mas a questão é que o órgão que fará a revisão dessa providência será esse próprio conselho. Então, essa é a preocupação. Perfeito. Doutor Calil, alguém mais deseja fazer uso da palavra? Podemos... Senhor presidente, se eu me permitisse... Pois não, pois não. O que eu ouvi o doutor Saad teria falado em recomendação. Mas vou conversar em diligência ou foi recomendação, não foi? Recomendação. Bom, doutor Marco Antônio concluiu. Só essa colocação, que ele tinha falado em recomendação. Se a questão for somente a questão de recomendação, nós não estaríamos interferindo. A questão seria se requisitasse. Acho que aqui a questão é a recomendação. Não sei se o doutor Saad pode esclarecer isso. Doutor Saad deseja se manifestar? Ô, João, eu acho que eu fui bastante claro. Não é? Acolhia o arquivamento com recomendação para extração de cópias, encaminhamento à promotoria que detém atribuições, Promotoria de Direitos Humanos, para fazer o acompanhamento dos programas, inclusive da Polícia Militar, programas referentes a essa questão da Cracolândia.
Obrigado, doutor Saad. Devemos votar essa recomendação do doutor Saad? Podemos votar? Então, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, não é? Me parece que a situação que nós estamos enfrentando agora é uma situação diferente daquela em que eu me manifestei quando o doutor Maltauri pediu, com base numa notícia de jornal, que fosse oficiada a Promotoria do Patrimônio Público para a tomada de providências. O quadro aqui é diferente, não é? Nós estamos falando de um arquivamento, ou seja, nós estamos reconhecendo que não há ato de improbidade administrativa por parte do governador do estado. Todavia, nós estamos pedindo uma recomendação para que haja o acompanhamento em relação aos programas e ao policiamento que é efetivado na área. A doutora Tatiana tem razão quando ela fala que, e o doutor Jurandir também explanou isso com muita clareza, não é? Que os fatos eles se referiram inicialmente ao período da pandemia, mas essa reclamação acerca da diminuição do número de policiais em relação à Cracolândia e ao próprio cumprimento dos programas é algo absolutamente recorrente. Então é importante que o Ministério Público ele venha acompanhar isso, não é? Porque essa é uma situação delicada. Nós estamos trabalhando com uma zona urbana que ela, na verdade, ela tem a ideia de uma área de exclusão. Isso é péssimo para a sociedade, isso é péssimo para a imagem do Estado, isso demanda atuação não só na área de segurança pública, mas na área de direitos humanos, principalmente, de serviço social. Então, essa recomendação ela tem um condão único e tão somente de acompanhar os programas que estão sendo desenvolvidos e o número de policiais, porque nós não podemos permitir na cidade de São Paulo que haja uma zona neutra, em que as pessoas ali possam atuar absolutamente à margem da lei. Então, me parece que desse arquivamento, não é, nós estamos reconhecendo a inexistência de ato de improbidade administrativa, mas a necessidade de acompanhamento dessa situação. Então, é no sentido que eu caminho. Eu voto pelo arquivamento, não é? Mas sou favorável, sim, à expedição da recomendação. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Doutor Calil, por gentileza. Já recomendação com extração de cópia para providência é notícia de fato. Então, de duas, uma. Ou vai ser instaurado um inquérito civil ou um procedimento preparatório de inquérito civil, ou depois uma ação civil pública. Esse inquérito civil ou procedimento preparatório vai ser arquivado, vai ser enviado para cá, para esse conselho. Ou uma ação, se porventura vier, ou a própria instauração pode gerar um recurso que virá para cá também. Então, o fato de ser recomendação ou qualquer nome que se atribua a isso, gerará uma notícia de fato com providências pela promotoria responsável que virá e volta a esse conselho. Então, entendo que não é o caso de ser enviado por nós. Então, voto contra essa recomendação ou qualquer nome que se atribua a isso, porque virará uma notícia de fato. Muito obrigado, doutor Calil. Doutor Jurandir, por gentileza. Pois é, na mesma linha do que disse o doutor Calil, eu fico preocupado em endossar a recomendação. Talvez fosse o caso de solicitar informações para essas promotoria dos direitos humanos, de saúde, habitação, quais as providências que estão sendo tomadas em relação aos programas de fiscalização do programa. Talvez fosse por aí. Eu não vejo relação, tipo, tirar cópia desse procedimento que diz respeito ao momento específico da pandemia, né? E específico em relação a policiamento para a obtenção de outras informações de programa de saúde, de programa disso, mesmo que diga respeito também à questão de policiamento. Me parece que são coisas que não dissociadas, entendeu? Então, muito embora eu compartilhe da preocupação e até se for proposta alguma coisa, mas não relacionada com esse procedimento, mas se de repente o
doutor Saad quiser fazer uma proposta para discutirmos na próxima reunião relacionada a esse assunto, seria muito bem-vindo, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não vejo relação entre esse procedimento, tirar cópia desse procedimento e encaminhar, não vejo, não tem relação. Então, me desculpe, mas eu sou contrário a isso. Vamos votar sobre isso. Pois não, doutor Júlio. Vamos votar. Não, vou continuar então. Eu já estou dando o meu voto. O doutor Calil já votou e eu já votei. Agora... Perfeito. Agora, então, passo a me manifestar na linha do que falou. Inicialmente, eu quero deixar bem claro que eu entendo, eu compreendo as preocupações e concordo com as preocupações externadas pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, enfim, pelo doutor Saad, mas me parece, como na esteira do que o doutor Jurandir externou e do doutor Calil, que neste momento em que estamos votando em relação em que, por unanimidade, foi mantida a decisão da Procuradoria-Geral de Justiça, me parece que seria realmente fugirmos do tema que ensejou esse julgamento. Então, eu também sou, com todas as vênias ao doutor Saad, eu também não concordo com a sua proposição. Doutora Tatiana, por gentileza. Pois não. Também entendo que a Cracolândia enseja um monte de problemas e acho que é uma questão de fiscalização, sim, do Ministério Público. Mas eu acho que essa recomendação, primeiro que ela é extra petita, porque o fato aqui analisado, ele é muito aquém do objeto que o doutor Saad está propondo na sua recomendação. Acho que o doutor Jurandir colocou bem que isso pode até ser um tema de pauta para discussão, para pedido de informações, mas qualquer que seja o nome que nós demos a isso, ele vai voltar ao Conselho, ou como notícia de fato pelo arquivamento, ou instauração de inquérito civil, quando uma parte se sinta ofendida e represente ao Conselho, ou recorra ao Conselho nessa instauração. Portanto, a gente funcionará de novo como órgão revisor, e aí analisando a justa causa ou não do procedimento. Por esse motivo, eu voto no mesmo sentido do doutor Jurandir e do doutor Calil e do senhor doutor João. Muito obrigado, doutora Tatiana. Por gentileza, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu quero aqui me manifestar favoravelmente ao posicionamento sugerido pelo conselheiro Saad. Entendo que o só fato de se extrair cópias de todo esse procedimento e encaminhamento, por conseguinte, à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, não rende ensejo a afastar a isenção de qualquer integrante deste colegiado para amanhã ou depois vir a reexaminar a matéria. Como se trata do mesmo caso, esse caso gravíssimo, agudo, denominado Cracolândia, eu não vejo qualquer óbice em que se extraia cópia desse procedimento e se encaminha. Imagino até que já exista algum procedimento, imagino até que ele não vai inaugurar nenhum procedimento e que ele venha a ser encartado em procedimento já em curso. Portanto, eu quero aqui me manifestar no sentido favorável ao posicionamento sugerido pelo conselheiro Saad. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Doutor Saad Maslum, Vossa Excelência, mantém entendimento, por favor. Voto de Vossa Excelência. Doutor João, a proposta é minha. Eu sei. Não entendi. Desculpe. Então, só para confirmar, então. Sim. Mantém a proposta. Sim, mantém a proposta. Confirma. É uma recomendação. Uma recomendação, perfeito. Recomendação ao Procurador-Geral para que ele extraia a cópia. Sim, uma recomendação a quem arquivou, não é?
para que ele extraia a cópia e encaminhe à promotoria que detém atribuições. Não. Recomendação para extração de cópias, encaminhamento à promotoria de justiça que detém atribuições, que é direitos humanos. Veja, eu não posso fazer uma recomendação para extração de cópias e encaminhar. Se for para extrair cópias, eu já delibero, coloco a proposta para extração de cópias e encaminhamento. A minha proposta é recomendação ao presidente do inquérito para extração de cópias e encaminhamento. É uma recomendação. Que a gente faz normalmente nos inquéritos. Sim, que você faz normalmente nos inquéritos. Então, assim, não estou entendendo o encaminhamento. Doutor Sádia, eu tinha entendido que o senhor tinha proposto que enviasse a promotoria responsável, não o procurador-geral. Eu também entendi. A proposta foi essa. Não, está na gravação. Recomendação, e a recomendação dirigida a quem? Ao presidente do inquérito, para extração de cópias, encaminhamento à promotoria que detém atribuições. Isso nós sempre fazemos, quer dizer, eu não estou entendendo o encaminhamento. A proposta inicial não foi essa, o senhor recomendou, aceitou o arquivamento com a recomendação de extração de cópias, sim, não para encaminhamento de volta ao setor do procurador-geral, agora é uma nova proposta. Não, mas veja, não, desculpe, quando a gente... outra proposta. Eu estou recomendando ao presidente do inquérito, eu não posso recomendar a este conselho. A sua proposta inicial foi essa, agora o senhor modificou. A recomendação à promotoria do e os demais, né? Eu acho que nem ao procurador-geral o conselho pode recomendar. Eu não posso recomendar ao procurador-geral? Ele é o presidente do inquérito, pode? Ele é o presidente do inquérito, como que eu não posso... Ele arquivou o inquérito? O senhor vai recomendar quem arquivou? Que ele, sim, como se faz normalmente, não há... Não vejo qual... Mas ele já arquivou. Ele arquivou e eu também estou homologando o arquivamento com essa recomendação. Eu não estou entendendo. Mas então não é para ele, hein? É para ele é o presidente do inquérito, é para ele. Para quem seria? Acho que pode ser sim, viu, Calil? Para quem que eu vou fazer, então, a recomendação? Bom, então eu acho que já foi votado, por maioria venceu essa proposta, que conste aí o voto de cada um, não é isso? Bom, sim. Tá certo. Não, eu acho que ainda faltaria ouvir o doutor Pedro Giuliotti e o doutor Marco Antônio, não é isso? Sim. Então, por gentileza... votar? Desculpe, perdão. Voto, né? Doutor Pedro Giuliotti. Como eu já havia votado, eu acompanho o voto do doutor Saad. Quando ele diz recomendação, ele está se referindo àquilo que a gente faz diariamente. Quando nós arquivamos um inquérito, nós recomendamos ao promotor, presidente do inquérito, alguma diligência. É o que o doutor Saad fez. Ele está recomendando que o presidente do inquérito, o procurador-geral, extraia cópias e remeta para a promotoria. Acompanhe o voto da recomendação. Ele acolhe ou não a recomendação. É uma recomendação, não é determinação. A diligência do doutor Saad. Tá certo. Não, obrigado, doutor Giuliotti. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Presidente, eu entendo que é uma recomendação. Não vejo nenhum tipo de óbice em relação a isso, a simples recomendação, bem pontuado pelo doutor Saad, é uma recomendação, não é uma requisição ao órgão executor para quem promoveu o arquivamento. Eu acompanho a manifestação do Saad nesses termos que ele ditou aqui agora, que ele apresentou, devidamente esclarecendo aqui para a doutora Tatiana, que é uma mera recomendação, não é uma requisição. Bom, prezado colegas, doutor Saad realmente se enganou, ele deixou mas inicialmente a proposta deles, com todas as vênias, doutor, só um minutinho para eu concluir. O senhor, pelo que eu ouvi, acredito que outros colegas tenham ouvido, Vossa Excelência falou em fazer uma recomendação
a promotoria cabível. Me parece que foi. O senhor, Vossa Excelência, me desculpe. Olha, desculpe. Respeito muito Vossa Excelência, mas, enfim, mas eu acredito que agora tenha ficado mais claro o que Vossa Excelência pretende. Então, o que Vossa Excelência pretende é que seja enviado ao Procurador-Geral de Justiça, é isso? É óbvio, só para ele que eu posso... Não, Vossa Excelência disse outra coisa anteriormente. É óbvio, porque não foi essa a proposta. Bom, enfim, eu acredito que seria o caso forma, venceu a proposta do doutor Saad. Agora já está esclarecido, tá? Sem problema nenhum. Vou recomendar para quem? Não, doutor Saad, é só que Vossa Excelência, com todo respeito, eu entendo errado e peço 1000 desculpas a todos que estão assistindo, participando. Eu acho que quando alguém erra, deve reconhecer o erro e, enfim, e procurar não errar mais. Mas eu entendi Vossa Excelência dizer que deveria ser encaminhado à promotoria, uma recomendação à promotoria de justiça cabível. Mas agora eu entendi que Vossa Excelência tem outro, quer que seja remetido ao Procurador-Geral. Então, tudo bem, eu acho que não há nenhum demérito a Vossa Excelência, eu acho que ficou mais claro, então. É isso, doutor Saad. Não tem problema nenhum. Talvez eu tenha me expressado mal, talvez Vossa Excelência tenha entendido mal. Também. Mas podemos até resgatar depois, não é, na gravação, a minha recomendação para extração de cópias e encaminhamento à promotoria de justiça que detém atribuições. Isso foi bem claro. Não, perfeito. Eu acho que não, Você pode não há motivo mais... Não, doutor, quando a gente faz uma recomendação no âmbito de um inquérito, é óbvio que essa recomendação é o presidente, é aquele que determinou o arquivamento, seja ele quem for, até mesmo o procurador-geral. Ele acolhe ou não. É uma recomendação, como toda recomendação pode ou não ser acolhida. Não é? Me desculpe se o assunto esteja devidamente esclarecido, doutor Saad. Mas eu não vejo qual a dificuldade em votar isso. Não, mas já foi votado. Já está votado e aprovado a proposta de Vossa Excelência. Por maioria. Por maioria de votos, perfeito. Os conselheiros que não aprovaram essa recomendação, só para eu anotar aqui. Doutor João, Jurandir, doutora Tatiana e doutor Calil. Ok. Isso. Pois não. Bom, doutora Tatiana, acho que podemos passar aos próximos temas da nossa reunião. Acho que, salvo engano, não há mais destaque, mas posso... Não há destaque? Alguém tem destaque? Não? Não. Acho que os destaques e assistências estão encerrados, então. Pois não. Então, nós podemos encerrar antes, anunciando que todos os votos dos relatores foram devidamente analisados e aprovados nesta reunião e que os julgamentos estão disponíveis no sistema deste conselho. Antes de declarar encerrada a nossa sessão, perguntaria à doutora Tatiana, nossa próxima reunião será quando, doutora Tatiana? Na próxima terça-feira, dia 10. Pois não. Teremos uma reunião à sexta-feira. Mas sim. Mas seria bom confirmar, né? Mas não vai ser transmitida... Não, mas ficou marcado... Tá certo. Ficou marcado para uma reunião de trabalho para a gente ver o fluxo dos inquéritos, os prazos de inquérito civil, improbidade, via Teams, na sexta-feira, às 15 horas. Obrigado, doutora Tatiana. Nada. Então, podemos declarar encerrada a reunião. Desejo uma boa semana a todos e agradeço pela presença e pela participação. Muito obrigado. E acho que pode ser encerrada a gravação, né? Doutor João, só para... Pois não. Tinha um pedido de acompanhamento, já foi, né? Do advogado. Já foi, era o caso do doutor Ponte, é isso? É do doutor Ponte, doutor Ponte? Sim. Exato. Tá, então acho que... Nós analisamos. Pois não. Então, acredito que podemos declarar encerrado, então,
a reunião, inclusive a gravação. Muito obrigado.